Bom, e o que tem então dentro do conteúdo da herança? A gente viu que herança são as relações jurídicas patrimoniais ativas ou passivas do decujus, do autor da herança, do falecido, do inventariado, enfim. E que a herança é considerada um bem imóvel, universal e também indivisível. Mas qual é o conteúdo, então, de uma herança? O que pode estar dentro de uma herança? Olha só, a herança é esse patrimônio do falecido destinado aos sucessores. E é esse conjunto de relações jurídicas patrimoniais, ativas ou passivas, deixadas pelo falecido. Então, o que entra aqui, gente? Todos os conjuntos de bens, direitos e obrigações do falecido, certo? Como eu falei para vocês anteriormente, as dívidas elas somente serão pagas nas forças da herança, certo? Então, assim, as questões das obrigações a gente vai analisar de acordo com as forças da herança, certo? Mas assim, e aquelas relações que são de caráter personalíssimo? Então, elas também entrariam dentro do conteúdo da herança ou não? Como é que funciona essa situação? Bom, nem toda relação jurídica é sucessível. As relações jurídicas sucessíveis são aquelas de cunho patrimonial. As de caráter personalíssimo, elas não integram a herança. Os direitos de personalidade, eles não se transferem para os herdeiros. Estes direitos, eles vão se extinguir com a morte da pessoa. Então, olha só, a honra, a imagem, um direito ao tratamento de saúde, a um medicamento, por exemplo, o autor da herança, né, quando em vida ainda, ajuizar uma ação para requerer um direito para fazer uma cirurgia, e ele vem a falecer em decorrência desse problema de saúde, e ele acaba não fazendo a cirurgia, e depois vem uma sentença de procedência, então dando para ele a autorização para realizar essa cirurgia. Esse direito ele não vai se transferir aos herdeiros, certo? Porque os herdeiros não vão fazer esta cirurgia, né? Esse direito é um direito personalíssimo à saúde ali do decujus, da pessoa que faleceu. É um direito personalíssimo dele. Era ele quem deveria ter se operado e não os seus herdeiros. Mas olha só, muita atenção. É muito diferente quando desse direito personalíssimo, né, existe algum direito eventual a um dano moral, certo? Porque, assim, algumas violações do direito de personalidade, elas vão gerar uma pretensão de caráter patrimonial. Opa, caráter patrimonial. Daí sim, gente. Daí a gente está falando mais uma vez de relações jurídicas patrimoniais do decujus. E aí, nesse caso, sim, integra a herança, certo? Então, essas pretensões, essas pretensões, né, que geram esse caráter patrimonial, geram direito aos herdeiros de exigir, então, aquilo que seria de direito do decujus, porque há um patrimônio a ser buscado. Se o falecido entrou com a pretensão processual em vida, os herdeiros podem dar continuidade, pois isso vai gerar, então, uma sucessão processual também. Agora, se ele não entrou, os herdeiros podem entrar. Isso é o que diz a súmula 642, 642 do STJ. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ela fala que o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. Então, assim, o STJ, ele não está passando o direito de personalidade para os herdeiros, mas está passando o direito à indenização, porque daí sim tem um caráter pecuniário e patrimonial, né, por consequência. Então, assim, não vai se transmitir o direito de personalidade, mas para eventual indenização ou caráter patrimonial, vai haver a transmissão. E aqui nessa súmula 642, na 642 do STJ, ele deixa bem claro que os herdeiros da vítima têm legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir. Então, tanto pode iniciar quanto prosseguir com a ação. Quando a gente fala com relação aos direitos da herança, né, com a herança, a gente fala da proteção à posse e à propriedade dos bens.
o direito à posse e à propriedade do falecido passam para os herdeiros. Então, olha só, caso aí um pai faleça e 2 semanas depois algumas pessoas invadem aí o terreno, a residência, né? Enfim, é possível que os herdeiros ajuizem uma reintegração de posse, porque os direitos de posse que o de cujus tinha passam para os seus herdeiros. Eles também têm direito, então, como a gente viu lá que a herança é um bem indivisível e tem uma composse, eles podem ir atrás do todo, né? Eles podem, então, proteger aquele patrimônio, certo? Porque eles recebem esse direito de posse e de propriedade quando tem essa transmissão da herança. Ah, mas enquanto não tem, nem enquanto não se efetiva, o direito das sucessões, ele diz que a aberta sucessão se transmite desde logo para os herdeiros a herança. Então, assim, eles estão passando os direitos que o próprio falecido tinha para os herdeiros, justamente para que a gente possa proteger aquele patrimônio e que ele não fique sem nenhum titular, né? Enquanto não restar regularizado aí o inventário e a partilha. Mas assim, são os direitos, certo? Ainda faz-se necessário a transmissão da propriedade como tem que ser feito. Então, de um bem imóvel, por exemplo, passando a propriedade para o registro, os bens móveis a mesma coisa, né? Enfim. E se o imóvel for registrado, gente, em nome de outra pessoa e o falecido só tinha a posse desse imóvel, como é que acontece nesses casos? Nesse caso, a gente tem um instituto chamado Successio Possessionis, que é a sucessão possessória. Eu falei para vocês, os direitos de posse de propriedade se transmite. Então, é possível, inclusive nesse caso, se o falecido já tinha, só tinha o direito de posse, mas não tinha propriedade, e já tinha aí, né, conquistado alguns direitos que são necessários, é possível ajuizar a ação de uso capião. E se não tiver tempo suficiente, o STJ permite que esse requisito temporal do uso capião seja atingido no lapso do processo, que está lá no artigo 493 do CPC, certo? Então, assim, todos esses direitos de posse transmitem. Ele já estava tantos anos com a posse daquele imóvel, né? Ainda não estava registrado, estava com tantos anos, ia completar para ajuizar o uso capião, mas faleceu. Então, nesse caso, os herdeiros podem e eles recebem esse direito de posse por todos esses anos que o falecido também tinha constituído. E as contas bancárias, né, gente? A gente fala bastante aí sobre os valores que ficam ali nas contas, como é que acontece. O valor em dinheiro, sim, ele tem que passar pelo inventário, né, até para haver uma liberação e etc. Dependendo da situação, se o falecido somente deixou valores em dinheiro, dependendo da quantidade, se for até 10 mil e poucos reais, não é preciso inventário, pode ser feito através de um alvará, certo? Mas, em regra, precisa. Se tiver outros bens móveis juntos, precisa do inventário, e se for mais do que esse valor, precisa do inventário, certo? Para liberar esses valores. Então, tá, daí tem lá os valores da conta bancária. Porém, a conta bancária é conjunta. O que entra para herança e o que não entra para herança? Mesma ideia que a gente teve ali da meação, né? Mas sem pensar que necessariamente a pessoa que está com a conta conjunta é cônjuge ou companheiro, né? Pode ser um filho, pode ser um amigo, pode ser um primo, pode ser um pai, uma mãe, enfim, né? Então, assim, nesse caso, quando a conta bancária é conjunta entre o falecido e outra pessoa, a gente entende que há uma cotitularidade. 50% é direito próprio da pessoa que está vivo, do cotitular vivo, e ainda que ele seja herdeiro, certo? E os outros 50% são, então, do decujus e serão levados a inventário, certo? Mas esse valor aí, na verdade, era todo do decujus. Bom, então, em autos próprios, vocês vão ter que tentar comprovar isso, certo? Se não, a grosso modo, né, vai se compreender que conta bancária conjunta, cotitularidade, 50% de cada, certo? Se não tiver, então, uma prova contrária, vai se entender dessa forma. E da mesma forma acontece se a conta estiver negativada. Então, a porcentagem da negativação é igual para os dois cotitulares e o banco ele pode executar qualquer um dos dois, certo? Se ele executar o espólio, então vai ver se o espólio tem o valor ali para
quitar a sua dívida, né, que é 50%. Se ele executar o outro cotitular, ele pode, então, se habilitar nos autos para a outra parte, então, ser paga pelo espólio, para, então, cobrar ali desse valor, certo? Mas é para o ônus e para o bônus, né? Não é só para uma coisa. Outra terminologia bem importante que a gente tem que distinguir é com relação ao espólio. Então, assim, a herança é um conjunto de relações jurídicas patrimoniais, ativas e passivas, deixadas pelo falecido, créditos, patrimônio, débitos, etc. Certo? A gente viu isso. E o espólio? O que é o espólio, gente? O espólio é um ente despersonalizado que representa a herança em juízo ou fora dele. Então, assim, a herança é uma coisa, o espólio é o ente que representa a herança em juízo ou fora dele. Como assim, professora? Olha, caso a gente precise ajuizar uma ação contra algo que o falecido fez em vida, por exemplo, ele tinha uma dívida comigo, mas a gente não tinha um contrato e tal, precisa entrar com uma ação para reconhecer essa dívida. Eu não tenho como entrar contra o falecido, ele já não está mais aqui, certo? Não tem legitimidade passiva ou uma pessoa morta, certo? Então, contra quem que eu entro? É contra o espólio de fulano de tal, porque daí a gente deixa claro que ele já faleceu, mas em vida ele fez aquele negócio comigo e a gente precisa reconhecer, até para eu conseguir me habilitar como credora, usar o seu inventário e tentar quitar a minha dívida, certo? Quitar ali aquele valor que ficou em aberto. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O espólio, gente, ele não é uma pessoa jurídica, certo? Ele é um ente despersonalizado que vai representar a herança em juízo ou fora dele. Porque o que existe hoje do falecido são os seus bens, certo? Então, para esse tipo de ação, é contra o espólio que a gente entra. Então, o espólio ele não é uma pessoa jurídica, ele é um ente despersonalizado, mas ele tem capacidade para ser titular das relações jurídicas aí do falecido, certo? O espólio, ele dispõe de uma legitimidade processual, podendo, então, demandar e ser demandado. Então, até, inclusive, se o espólio, né, se em vida, o de cujo, se ele tinha algum valor aí para receber e tal, é o espólio dele que vai entrar, certo? É o espólio dele que vai demandar, não é ele. Até porque ele não está mais aqui, certo? Então, ele não assina uma procuração, né? Ele não tem como fazer isso. E aí, gente, compreendendo que o espólio é um ente despersonalizado que representa a herança em juízo ou fora dele, e ele não é, então, uma pessoa jurídica, e sendo um ente despersonalizado, ele precisa que alguém represente ele, certo? Quem representa o espólio é o inventariante. Então, o inventariante é quem representa o espólio, e o espólio é aquele que representa a herança, certo? A herança do fulano vai se tornar o espólio do fulano, para caso a gente precise demandar em juízo ou fora dele, e o inventariante vai ser quem vai representar, então. Lá no Código de Processo Civil, no artigo 75, fala que vão ser representados em juízo, ativa e passivamente, o espólio pelo inventariante. Então, o inventariante, ele que vai, caso o espólio do fulano de tal seja demandado, é ele que vai lá, vai assinar a procuração, né, em nome do espólio, ele que vai, então, ter os atos lá. Então, o inventariante, ele tem vários atos, né, e uma dessas várias atribuições, e uma dessas atribuições é de representar o espólio, porque alguém tem que representar, né? Alguém que está aqui tem que representar, alguém tem que assinar por esse espólio. E quem a gente nomeia, então, é o inventariante para quem a lei nomeia, a gente não, né? Quem a lei nomeia para representar esse espólio, esses bens que estão aí, né? E essas demandas que precisam, é o inventariante. Por que a gente não pode colocar assim, o herdeiro tal responde a ação? Porque não faz sentido, não é contra o herdeiro que a gente está querendo cobrar aquela dívida, certo? Porque aqui a gente está falando de relações patrimoniais, conotações patrimoniais. Se tem conotação patrimonial, a gente não tem que ir atrás do herdeiro, certo? Não foi com ele que eu fiz o negócio, ou não foi ele que fez o negócio comigo. Então, assim,
a gente tem que entrar, na verdade, seria contra o morto. Mas a pessoa está morta, então não tem como. Então, a lei cria essa ficção de a herança ser representada por algo que se chama espólio, e a gente precisa de alguém que represente ele, que fale em nome dele, como uma criança precisa de um representante, que não tem capacidade civil para se autorrepresentar, o espólio também não tem capacidade civil para se autorrepresentar, e o inventariante entra para representá-lo. O inventariante, gente, em regra, ele não recebe pela função dele, tá? Então, caso aí um cliente vá lá no escritório de vocês e fale, mas eu sou inventariante, poxa, eu tive que ir atrás de documento, eu tive que representar ele no espólio, eu tive que isso, eu tive que aquilo, etc. Infelizmente, não recebe pela função, né? A não ser que os herdeiros queiram pagar algo, mas regra geral não recebe. A única exceção que a lei traz é o inventariante dativo, que vai receber aí de acordo com o valor do espólio, certo? Então, quando não se encontra o inventariante ou quando não está tendo um acerto com relação aos herdeiros do inventariante, então se nomeia um dativo e aí ele pode, então, estar recebendo por um valor, tá? O espólio, aí, gente, tanto em juízo como fora dele, como extrajudicialmente, vai ser a representação da herança, certo? Como eu falei para vocês, se o espólio é um ente que é despersonalizado, ele precisa ser representado, ele precisa de uma representação, e quem vai fazer isso, então, é o inventariante e também pode ser um administrador provisório, tá? Enquanto não for nomeado inventariante, pode ser, então, um administrador provisório. Depois entra o inventariante. Toda ação, gente, contra a pessoa que faleceu, que tiver conotação patrimonial, vocês têm que ajuizar contra o espólio. O espólio de fulano de tal. Faleceu tal, 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 tal. Agora, quando tiver conotação pessoal, aí sim vai ser contra os herdeiros. Então, sempre que tiver conotação patrimonial, a gente entra contra o espólio. Mas quando tiver conotação pessoal, a gente entra contra os herdeiros. Exemplo, falecido devia dinheiro e aí você ajuiza uma ação de cobrança contra o espólio. Agora, o falecido tinha um filho ainda não reconhecido, sendo com reconhecimento de paternidade pós-morte do falecido contra os herdeiros, porque aqui a gente está falando de uma questão de paternidade, que é direito pessoal, extrapatrimonial e indisponível. Então, se não tem conotação patrimonial, é contra os herdeiros, certo? Daí sim, aí é outra situação, tá bom? Lá no Código de Processo Civil, no artigo 617, deixa eu só... Deu, tá certinho. O Código, então, de Processo Civil, ele traz um rol de quem que pode ser nomeado inventariante. E ele traz uma ordem de quem que pode ser nomeado inventariante, certo? Traz aí uma ordem de 8 pessoas, 8 pessoas que podem ser nomeados inventariantes, certo? O cônjuge ou o companheiro, o herdeiro que estiver na posse na administração do espólio, qualquer herdeiro, o testamenteiro, um cessionário do herdeiro ou do legatário, um inventariante judicial, se houver, uma pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. Então, todas essas pessoas aí podem ser nomeadas inventariante para representar o espólio, que representa a herança em juízo ou fora dela, certo? E falando um pouquinho sobre a herança ainda, né? A questão hoje que está muito em alta é sobre a herança digital. Com relação à herança digital, gente, a gente tem que saber distinguir quando essa herança se trata de cunho patrimonial para de fato entrar como herança, desculpa, quando que essa questão digital entra de fato como herança, ou seja, tem cunho patrimonial, e quando não tem. Então, olha só, um youtuber, uma pessoa no Instagram, no Facebook, enfim, uma pessoa famosa nessas mídias sociais, TikTok, né? Que está ganhando dinheiro já com isso, certo? Um artista, né, famoso, que faz propagandas e tal, um cantor. Então, pessoas que vivem também dessas redes sociais, dessas mídias sociais, que lhes traz um retorno financeiro em decorrência dessa forma de mídia digital. Essas pessoas, com certeza, têm cunho patrimonial nessas redes sociais, certo? Nessas questões assim. Então, nesse caso, há sim um cunho patrimonial e isso é transmitido. Então, às vezes, o Instagram continua no ar,
TikTok continua no ar, o YouTube continua no ar, e aquilo que vai monetizando pode entrar, então, para os sucessores do decujus, ok? Hoje até se fala, por exemplo, um livro num Kindle, certo? Vários livros você tem lá, você adquiriu aquilo ali, seria só seu, né? Encerraria sua conta na Amazon. Tem gente que entende que pode passar para você, que não tem, pode passar para os herdeiros, porque tem cunho patrimonial, um livro. Agora, o que não teria um cunho patrimonial nesse sentido? O acesso às redes sociais por uma simples curiosidade, né? Querer mexer, querer ver as conversas, etc. Isso aí tem caráter personalíssimo, gente. Tem questão relacionada ao direito de privacidade. E não só da pessoa que faleceu, que isso é um direito fundamental, né? Direito à privacidade é um direito fundamental. E não só da pessoa que faleceu, mas de outras pessoas que talvez tenham contado algum segredo, né? Tenham se aberto para essa pessoa, mandado algum documento, alguma questão que é relativa a ela, que não era para ninguém ficar sabendo. Então, a gente tem que respeitar não só o direito fundamental à privacidade de quem faleceu, mas também o direito fundamental à privacidade das pessoas que ainda estão aqui. Então, assim, aquilo que é de caráter personalíssimo, né? Eu quero simplesmente uma senha porque eu quero mexer, porque eu quero... Isso aí não tem cunho patrimonial, certo? São direitos personalíssimos, eles se encerram, eles acabam com o falecimento da pessoa. Agora, aqueles que não tem caráter patrimonial, então, que são aqueles que têm caráter patrimonial, que é esses que então trazem uma monetização, etc., podem sim se tornar uma herança digital e serem passadas para os herdeiros, certo? E por fim, para a gente encerrar aqui essa aulinha, a gente tem também os herdeiros e os legatários. Olha só, quando a gente fala de substituição causa-morte, né, a gente fala que nós temos os sucessores, tá? E o sucessor é o gênero, tá? Sucessor é gênero. Sucessor é aquele que vai suceder, que vai adquirir a titularidade do patrimônio transferido em substituição ao morto, a pessoa que faleceu, ao decujus, tá? Então, o sucessor é o gênero. E o sucessor, pessoal, ele pode se dividir em duas espécies também principais, e a gente ainda vai ter várias subespécies, tá? O sucessor, ele pode ser um sucessor herdeiro, ou ele pode ser um sucessor legatário, tá? O sucessor herdeiro, ele é aquele que recebe a título universal. Ele vai receber ou tudo, né, um herdeiro único, por exemplo, um herdeiro universal, ou ele vai receber um percentual, uma cota parte daquele bem, certo? Esse é um sucessor herdeiro. O sucessor herdeiro, ele pode receber tanto através da lei, quanto através de um testamento. Ele vai receber aí um percentual, ou 100%, ou uma parte dessa porcentagem, certo? O herdeiro, ele vai poder, o sucessor herdeiro, ele vai poder receber, como eu falei para vocês, tanto por força da lei, quanto pelo testamento. Então, eu posso lá em testamento dizer, eu vou deixar 20% da minha herança para fulano, certo? Então, eu vou estar deixando aí um percentual e eu vou estar tornando essa pessoa um sucessor herdeiro testamentário. Sem testamento, ele é um sucessor herdeiro legítimo, certo? E o herdeiro é aquele que vai continuar as relações patrimoniais, titularizando um percentual ou o total transmitido que era do decujus, tá? Agora, qual é a diferença, então? O sucessor legatário é aquele que vai receber a título singular. O sucessor herdeiro recebe a título universal, um percentual. O sucessor legatário é aquele que recebe a título singular. Ele vai receber um bem certo e determinado, ele vai receber algo específico por meio de testamento. O sucessor herdeiro pode ser tanto através da lei, da força da norma, quanto pelo testamento. O sucessor legatário é somente através de um testamento. E quando a gente deixa um percentual, seja 100% ou uma cota parte, 20, 30, 40, 5, enfim, por cento, a gente vai, então, estar transformando aquele sucessor em sucessor herdeiro. Quando a gente deixa um bem certo e determinado, a gente está transformando aquele sucessor num sucessor legatário. Por exemplo, eu vou deixar para Maria um carro da placa tal, ano tal, cor tal. Então, eu estou tornando a Maria uma legatária. Estou deixando um legado para a Maria. Um legado que é um carro da placa tal, do ano tal.
O legado, gente, ele pode ter encargos, ele pode ter aí termos, enfim, por exemplo, eu quero que você cuide do meu animalzinho de estimação, então, para isso eu estou te dando minha casa e tantos por cento em dinheiro, certo? Então, isso é um legado com encargos. A pessoa, se ela quiser cuidar do cachorrinho, ela vai receber aqueles bens. Se ela não quiser cuidar do cachorrinho, ela não recebe aqueles bens, certo? Mas a gente precisa, então, basicamente ter em mente que a gente tem aí o sucessor, que é o grande gênero, que abrem duas subespécies principais, que é o sucessor herdeiro, que recebe a título universal, e o sucessor legatário, que recebe a título singular, bens certos e determinados, tá? Que vai ser somente através de testamento, o universal pode ser da lei ou testamento, e também, gente, existe aí um princípio da coexistência, tá? O que acontece? Nada impede que uma pessoa seja tanto herdeira quanto legatária. Então, olha só, por exemplo, eu fui lá no meu testamento e eu deixei para o João uma casa, certo? Eu só tratei isso no meu testamento, não tratei dos meus demais bens. E aí o resto vai para a sucessão legítima. E o João também está na minha ordem de herdeiros, de sucessores hereditários que a lei diz, então, que poderiam receber, que são sucessores legítimos, aqueles que a lei determina. Então, o João pode ser tanto sucessor herdeiro quanto sucessor legatário. Ou melhor, eu vou em testamento e deixo um bem certo determinado para o João e mais uma porcentagem de outro bem. Estou transformando o João em sucessor legatário e sucessor herdeiro, certo? Então é isso. Nos vemos na próxima aula, no nosso próximo encontro, e continuaremos as terminologias essenciais.